bom dia, bom dia para você que está aí nessa telinha, talvez aí aqui no Instagram, talvez no YouTube, né? E bom dia! Hoje eu acordei, o meu marido me pedindo para fazer a live e eu falei, tá, eu faço. E aí veio no meu coração sobre a história do homem, né, que foi começado lá em Gênesis. E eu fiquei pensando, nossa, é uma história extraordinária, né? Então a gente vê que na Bíblia conta que a história do homem começou num jardim. Pois é, começou no jardim, teve uma tribulação no meio, mas depois a história do homem termina numa cidade celestial. Isso não é maravilhoso, irmãos? Então hoje é dia de ter comunhão com o Senhor, dia de oração, dia de respostas, dia de milagre. Hoje é segunda-feira, então nós vamos aqui participar da ceia juntos e eu tô aqui para conduzir, para edificar a sua vida, o seu dia, que seja um dia maravilhoso, ainda que você esteja dentro de um vale, de uma tribulação, mas o Deus que resgatou o homem lá no jardim, né? Através de Jesus, está aqui com a gente hoje. E é disso que eu quero falar. De um jardim que foi fechado, mas que a porta se abriu novamente. Amém? Então, gostaria de orar pelos irmãos, porque hoje é um dia, né, de ter comunhão com o Senhor, de nos alegrar, de saber que Deus não nos deixou para trás, né? Ele foi nos buscar. Então, eu gostaria de orar pelos irmãos, para que nós tenhamos revelação, para saber exatamente o que significa a Santa Ceia para nós. Amém, irmão? Senhor, nós precisamos da sua revelação, do Espírito Santo nos conduzindo para aprender, para enxergar, Senhor, com clareza a obra da cruz, Senhor, em nome de Jesus. E eu quero, ó Deus, aqui em poucos minutos, declarar essa palavra na vida, no coração dos meus irmãos, nessa manhã, no nome de Jesus. Amém, irmãos? Então nós vemos que o jardim foi fechado, mas a cruz decidiu nos encontrar. E a gente vê então que Deus não espera o homem atrás dele, até porque não tinha jeito, né? E aí a gente vê também a ceia nos lembrando que Deus veio até nós. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, o caminho estava fechado, mas Jesus abriu a porta para nós, amém? Nós nos alegramos hoje. Então, que bom que você está aqui comigo para ouvir essa palavra. Eu sei que essa palavra vai aquecer o seu coração nessa manhã, para passar um dia todo aí na luta, na lida, né? Mas, eu quero te contar, né? Não é novidade para nós, porque nós já conhecemos, mas que haja um espírito sim aguçado para você ter essa gratidão no seu coração e saber o que Deus fez para nos resgatar lá no jardim que foi fechado, mas que agora está aberto para nós, amém? Então, Deus abriu um novo e vivo caminho para nós, está escrito na Bíblia. Então, Jesus não apenas morreu, ele abriu as portas, sabe aquelas portas que foram cerradas e colocadas lá um anjo com a espada flamegante, não sei se tem esse nome. E aí Jesus abriu a porta para a gente novamente. E a Bíblia diz que o jardim significava lugar de delícias. Então o homem estava lá no jardim, pecou, foi expulso e as portas foram fechadas, mas em Jesus, na cruz do Calvário, com o sangue dele derramado ali naquele lugar, naquele madeiro, as portas foram abertas para nós. E nós não somente estamos de volta num jardim, né? Mas nós estamos no céu hoje. Amém? O lugar de delícias continua. Por quê? Porque é delicioso ter Jesus na nossa vida, é delicioso ter a presença dele nos conduzindo, nos ensinando, nos treinando, né? Fazendo com que a gente veja quem nós somos. Então, o homem perdeu o jardim,
mas Deus nunca desistiu de buscá-lo de volta. A gente vê a saga de Deus desde Gênesis até em Jesus, Deus construindo projeto para alcançar o homem. E naturalmente nós também, né? E então nós vemos em Gênesis 3:24 que lá no jardim, quando Deus criou o homem, Deus depois tirou da costela de Adão a mulher. Lá eles tinham uma plena comunhão. Eles viam Deus assim, face a face. Eles tinham comunhão, eles tinham presença, eles tinham intimidade, eles tinham acesso direto. Todos os dias Deus estava ali encontrando o homem para alimentar o homem com a sua presença. Mas o pecado fechou essa porta. Pois é. Essa delícia deixou de ser sentida, degustada, vivida ali por conta do pecado. Então o homem foi expulso, os querubins ficaram ali então com aquelas espadas cheias de fogo para que o homem não pudesse voltar e comer da árvore da vida, porque senão nunca mais ia ter jeito de alcançar o homem. Então até lá a gente vê que o acesso da porta do jardim foi negada, mas o desejo de Deus continuava de buscar o homem de volta. Então desde aquele dia da queda, né, Deus escreveu e decidiu e desejou: eu vou até o homem, eu vou até o homem. Glória a Deus por isso, né, irmãos? Glória a Deus pelo coração de Deus que queria ter uma grande família, uma multidão de filhos como Jesus Cristo. Amém? Então, Jesus não nasceu num palácio. Ele nasceu perto dos animais. Sabe o que significa isso, irmãos? Lá no jardim, o homem estava junto com todos os animais. Inclusive, no Amado Coração, né, que a pastora Márcia escreveu, os animais perceberam ali aquele movimento estranho, né, da serpente, oferecendo ali uma coisa boa, né? E aí a gente vê agora Jesus nascendo numa manjedoura, do lado de animais, que a Bíblia fala, né? Isso mostra que Deus estava descendo até onde o homem caiu. O homem caiu perto de muitos animais. E Deus volta exatamente nesse mesmo cenário, para mostrar que a graça dele não estava esquecida, ela só estava em ação, trabalhando para ver a melhor forma, o melhor jeito para enviar Jesus para nos resgatar. Amém? Então, o primeiro ponto que eu coloquei aqui é que o homem perdeu o jardim, mas Deus nunca desistiu de trazê-lo de volta. E o segundo ponto e último ponto, em Jesus, Deus abriu o caminho de volta. A Bíblia fala em João 1,14 o seguinte: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Aleluia! Então Jesus veio para abrir o caminho. E em João, se eu não me engano, é o 14,6, diz que Jesus, ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Portanto, Jesus abriu o caminho de volta e agora nós podemos recuperar a presença que foi perdida, né? Então Jesus é Deus caminhando com a gente. Lembra que lá no jardim Deus caminhava com o homem todas as manhãs, ou à tarde, à tardinha, não sei direito agora. Mas Deus estava ali todos os dias com o homem. E agora Deus continua caminhando através de Jesus para um novo caminhar. Amém? Para continuar o que foi começado no jardim. Então, o caminho agora está livre, a porta está restaurada e nós podemos entrar livremente. Aleluia! Glória a Deus. Então, na cruz aconteceu algo sobrenatural.
Porque a cruz é sobrenatural, né, irmãos? A vida cristã, ela é sobrenatural. Então, o véu se rasgou ao meio e a separação caiu. O acesso foi liberado. O céu não é mais um lugar distante. Agora, a presença deixa de ser proibida. E aí, entra agora o momento da gente lembrar por que hoje nós, o Wilson designou que a segunda-feira era um dia de ceia, para nos lembrar, né? Para nos lembrar que a ceia é Jesus vindo através do Pai, restaurando o caminho, restaurando o acesso, restaurando a nossa comunhão, a nossa intimidade, o nosso prazer, o lugar de delícias, né? Que o homem perdeu lá. Então, o pão, que significa o corpo de Jesus Cristo, que foi encarnado, Deus encarnado, né? O verbo se tornando realidade, se tornando verdade para encontrar com o homem novamente. Então, o pão mostra o Deus que procura o homem e que alcança o homem com a sua graça. Amém? E o cálice, que é o nosso suco de uva, ele representa uma nova aliança. A velha aliança terminou com a lei. Agora é a graça encarnada, é Jesus que veio até nós. Então, não a ceia, a cruz, não é um lugar de condenação, mas é um lugar de reconciliação. É lugar de fazer as pazes. Eu lembro quando era criança que a gente brigava, a gente fazia a reconciliação com o dedinho, né? Vamos fazer as pazes? Dedinho. Então, tem até um quadro do Miguel Ângelo, né? Que mostra o dedo de Deus com o dedo do homem, que é as pazes. Aleluia! É o acesso aberto, restaurado, e nós podemos entrar livremente, sem condenação, sem culpa, sem o dedo do diabo apontando para nós, porque o nosso pecado foi apagado. Na cruz do Calvário, todos os pecados foram esquecidos, foram largados, e Deus nos deu uma nova chance. Amém? Então, nós tomamos a ceia declarando que Jesus vai voltar. E nós vamos tomar a ceia até que Ele venha. E aí, nunca mais teremos separação. Nunca mais teremos distâncias, né? E aí, a ceia aponta para uma vida futura, que é o quê? O céu garantido, a volta de Jesus e a eternidade restaurada. No jardim, o céu foi fechado para o homem, mas a cruz aponta agora para um caminho para o céu livre, e nós podemos entrar nesse lugar de delícias. Amém, irmãos? Então, nós vamos já tomar a Santa Ceia. Então, concluindo aqui, a Santa Ceia nos lembra que Deus veio, que temos liberdade para entrar, que nós temos comunhão, nós temos uma herança, nós temos os céus. Então, a ceia não nos faz lembrar de um Jesus morto pregado na cruz, mas nós celebramos a ceia porque nós lembramos que Deus veio até nós, abriu a porta e estamos de volta à sua presença. Amém? Então, a Santa Ceia nos mostra que nós estamos em casa novamente. Amém? Nós estamos de volta. E quando nós nascemos de novo e nós celebramos a ceia, nós dizemos: eu aceito o céu, eu aceito a intimidade, eu aceito a presença, eu aceito estar diante do Pai novamente. Amém? Então, juntos, nós vamos orar e ceiar juntos. Nós vamos ler, então, a passagem que o meu marido sempre lê, que é 1 Coríntios 11, que está a partir do 23, que diz o seguinte: porque eu recebi do Senhor, que eu também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim.
porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Então nós estamos aqui anunciando que Jesus morreu na cruz para abrir o caminho, um caminho excelente, o caminho do amor, o caminho da graça. E nós lembramos então que ele vai voltar e buscar os seus redimidos. E nós, eu e você, nós somos os redimidos que Jesus vai voltar para buscar. Então nós vamos lembrar que a morte de Jesus continuou o projeto divino, aquele que Deus começou lá no jardim, que teve uma interrupção do pecado, mas que novamente ele pegou o projeto. E Jesus encarnando o próprio Deus, encarnando o amor, encarnando uma nova aliança, uma aliança que não tem fim, que está com a gente todos os dias, nos dias maus, nos dias bons, nos dias alegres, nos dias tristes, no dia de fartura e no dia que não tem nada. Esse é o Deus da aliança, o Adonai. Adonai é o Deus da aliança, é o Deus presente, é o Deus que não vira as costas, que não tira os olhos de nós, e ele está com a gente todos os dias. Então nós vamos tomar a ceia, lembrando de que a morte de Jesus abriu a porta do céu para nós, e nós temos comunhão, herança, intimidade, presença manifesta em nossas vidas todos os dias, e nunca mais ninguém vai poder fechar essa porta do céu por causa desse acesso liberado. O diabo não pode fechar a porta mais. Ele fechou a porta lá no jardim, mas a porta do céu está aberta e tem uma mesa posta esperando a gente, uma mesa posta para o casamento do universo, da noiva com o cordeiro. Nós somos a noiva adornada do Senhor Jesus. Amém? Então pegue aí, se você tem, pegue aí os seus elementos da ceia e nós vamos agradecer o Senhor. Você vai falar assim comigo: Deus, obrigado, porque o seu corpo foi moído, partido naquela cruz do Calvário, para demonstrar o grande amor que nos perseguiu, que nos alcançou e nos possuiu. Esse amor glorioso, essa graça liberada. E hoje nós podemos ter livre acesso, um corpo renovado, uma alma restaurada, uma vida livre para ter comunhão com o Senhor. Obrigado a Deus, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Coma aí do seu pão, em nome de Jesus. Agora, nós vamos orar, agradecendo a Deus por esse cálice. Amém? Eu engoli meu pão. Amém. Pega aí o seu suco, o vinho, e diz o seguinte: Deus, obrigado, porque o sangue de Jesus foi derramado, foi escorrido no madeiro daquela cruz, para dizer que eu não tenho mais pecado, que todos os meus pecados foram apagados. E hoje eu tenho livre acesso para conversar com o Senhor, para sentar no seu colo, para deitar no seu peito, porque hoje o acesso está liberado. O jardim foi fechado, mas o céu está aberto de novo. E eu declaro que esse sangue restaurou a minha comunhão com o Senhor. E eu estou de volta com a intimidade, com o relacionamento, com a herança, com tudo aquilo que é direito meu, de um filho legítimo. Obrigada, Deus, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Hoje é dia de lembrar que o diabo tentou fechar a porta do céu para nós, mas ele foi derrotado, porque o céu continua aberto. Logo nos encontraremos e vamos caminhar lado a lado, continuando o projeto do jardim, ouvindo, aprendendo, conhecendo a Deus verdadeiramente como Ele é. Amém? E é muito bom fazer parte desse momento com vocês. É uma alegria para nós. Amém? Então, vamos orar
pelas necessidades, orar. Vamos orar primeiro pela ceia, né? Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, por esse gesto tão nobre do Senhor, que é o Senhor dos Senhores, e que mandou Jesus, a graça encarnada, o amor do Senhor através dele, demonstrando que o Senhor não estava zangado, que não estava furioso, mas que o Senhor estava com muita saudade de nós. E Jesus veio e abriu a porta de novo para nós. E essa porta nunca mais vai ser fechada, porque o Senhor, Jesus, é a própria porta. E nós entramos por ele e nós desfrutamos do lugar de delícias, que é a presença que nos satisfaz, a presença que nos sacia, a presença que nos conforta, nos consola, nos encoraja a viver todos os dias aqui nessa terra, lembrando que o Senhor voltará para nos buscar e nunca mais e nem ninguém pode nos separar do seu amor. E a Santa Ceia nos mostra esse caminho que não tem fim, que só delícias. Obrigada, Deus, em nome de Jesus. Oh, meu Deus, que emoção de saber disso, né, irmãos? Quero orar então por vocês nesses poucos minutos que nós temos. Orar por você, pela sua necessidade, né? Por você que é um corajoso, uma corajosa que está aí à frente das batalhas, porque nós vivemos num mundo hostil que não é do Senhor, que é do inimigo. Nós estamos em terreno minado, mas Jesus está com a gente, pegando a nossa mão, nos conduzindo em triunfo. Enquanto isso, o diabo tenta, né, nos paralisar, mas ele não consegue, porque nós temos uma presença contínua nos guiando, nos conduzindo, nos carregando quando precisa. Amém? Então, quero orar por você que está aí no campo missionário, você que talvez está passando por um processo de dor, de doença, de enfermidade, ou está representando alguém, né, que você é um homem, uma mulher de encargo, por alguém da sua célula, por alguém da sua família. Eu quero orar por vocês. E depois quero declarar a bênção do Senhor na sua vida, porque você já foi tremendamente abençoado. Amém? Então vamos orar. Senhor, nós nessa manhã declaramos que a nossa vida é do Senhor, porque um dia o seu amor nos encontrou e nós nos rendemos a esse amor. E nós dizemos, sim, eu quero o Senhor como Senhor da minha vida. Sim, eu entrego a minha vida, eu entrego os meus projetos pessoais, eu entrego, Senhor, a minha família, eu entrego tudo para o Senhor, porque eu sei que o Senhor vai cuidar de mim, porque eu não sou um bom gestor da minha própria vida. As minhas escolhas não são as melhores, mas eu sei que o Senhor vai me levar a fazer as melhores escolhas. E um dia nós oramos assim. E hoje, ó Deus, eu quero interceder por esses irmãos que um dia decidiram orar assim e nasceram de novo. E que tem, Senhor, que tem alvos que fazem parte do seu propósito divino. E que o Senhor vem de encontro agora com esses alvos, respondendo, dando para eles, ó Deus, todos os recursos necessários para que esse propósito seja cumprido. Porque a tua palavra diz que o Senhor é o nosso pastor e nada vai faltar, porque o Senhor é suficiente para dar todo o recurso que os meus irmãos precisam. Então eu não sei do que eles precisam, se é de um emprego, se é de dinheiro, se é de ter um lugar para aquecer os seus filhos, uma casa. Eu não sei se eles precisam de um carro para ir para a célula, para levar os irmãos para a célula, Senhor, para estar num discipulado. Deus, eu sei que nada material pode, Senhor, ajudar no propósito eterno. Mas o Senhor, que é aquele que tem todos os recursos, eu sei que o Senhor vai cooperar com cada necessidade dos meus irmãos, transformando isso em bênção. Eu sei que do que eles precisarem para alcançar o propósito, o Senhor vai dar. Obrigado, a Deus, porque o Senhor sempre nos ouve e o Senhor sempre nos atende. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Quero orar por você que está passando por um momento de enfermidade ou está representando alguém, né? Vamos orar agora, porque Deus não manda enfermidade. Deus cura a enfermidade, porque Jesus veio, cravou nos cravos, dizendo que nenhuma maldição
nenhuma doença pode nos alcançar. Podemos até ficar doentes, mas não vamos permanecer doentes, amém? Porque é uma guerra do diabo contra nós. Mas Jesus nos dá a vitória, amém? Senhor, eu quero apresentar diante do Senhor também os meus irmãos que estão passando por um momento de dor, um momento de enfermidade, um momento de uma doença que um papel diz agora que ele tem esse diagnóstico. Mas um papel e nenhuma voz de um médico não pode definir quem nós somos, porque nós somos herdeiros de uma saúde divina. Porque Jesus não era doente, ele não ficou doente, não ficou doente. E eu declaro a Deus que toda enfermidade é ilegal no corpo dos meus irmãos, tanto aqueles que estão passando por isso, tanto aqueles que estão representando alguém doente. Eu declaro amaldiçoada toda enfermidade, toda doença, toda depressão. Em nome de Jesus, todo pânico, todo medo, sai agora em nome de Jesus. Eu com a autoridade que o Senhor me deu, porque o Senhor me deu autoridade e poder para fazer a obra aqui. E eu estou fazendo uma obra aqui nessa live. E eu declaro os meus irmãos todos curados, alcançados pela graça, a graça de Deus que foi encarnada em Jesus Cristo, que nos liberou uma saúde divina. Em nome de Jesus, enquanto estamos aqui. Eu declaro que todo medo, todo pânico, sai agora em nome de Jesus. Toda depressão imunda, sai agora em nome de Jesus. Que essas pessoas sejam livres para abrir a porta e sair para trabalhar, para conversar, para rir, para celebrar, ó Deus, uma nova vida. Em nome de Jesus, eu declaro libertação. Declaro libertação de toda dor, de todo desconforto, de todo coma. Deus vai agora na mente, no cérebro em coma agora. Restaura, ó Deus, aquilo que o diabo tentou matar. Eu declaro uma mente brilhante, uma mente restaurada, que vai lembrar de todos os detalhes da sua vida. Em nome de Jesus, sejam todos tocados por Jesus agora, em nome de Jesus. Eu creio, irmãos, eu creio no mesmo toque, aquele toque daquela mulher na roupa de Jesus, que Jesus sentiu virtude saindo dele. Eu declaro que Jesus sentiu virtude saindo dele para tocar na sua vida nessa manhã, para tocar na vida de alguém que você está pedindo, orando incessantemente. E eu creio que o toque de Jesus saiu dele agora e a virtude alcançou tanto aqueles que estão doentes quanto aqueles que estão representando alguém. Eu creio. Amém, irmãos? Vamos orar agora por todos vocês, né? Por todos nós que estamos esparramados, levando as boas novas do Evangelho. Jesus falou para os discípulos de 2 em 2 para fazer o anúncio das boas novas. E ele falou, não levem nada, não levem pão, não levam sacola, não leva dinheiro, não leva troca de roupa. Por quê? Porque ele ia dar toda a provisão que eles precisavam. Nenhum recurso humano precisava, porque Deus queria mostrar para aqueles homens que ele ia prover todas as coisas. Ia prover café da manhã, almoço e jantar, roupa lavada, cama limpa para dormir, um sono gostoso, né? Água para lavar os pés também das poeiras da vida, do caminhar. E Deus faz a mesma coisa hoje. Amém? Deus provê todas as coisas para que você possa anunciar o evangelho da paz, da graça, da reconciliação, livremente. Amém? Senhor, eu quero declarar corações abertos, corações quebrantados, para ouvir um testemunho, para ouvir uma boa nova, que é Jesus que veio atrás de nós e abriu a porta e nós podemos entrar. Deus, que cada um dos meus irmãos, cada um de nós, possamos ter essa intrepidez, essa ousadia para poder testemunhar, para poder contar que o céu não está fechado, a porta do céu está aberta. Para todos aqueles que desejam ter comunhão, ter acesso a Deus. E essa porta está aberta. E hoje eu declaro que terá festa no céu, porque nós estamos anunciando, o rei já voltou. O rei voltou para abrir a festa, a mesa posta, e nós vamos casar com Jesus. Que haja essa boa nova na boca de cada um dos seus filhos nessa manhã,
Em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Quero abençoar você, você como pessoa, você como família. Quero declarar bênção sobre a sua vida. Amém? Senhor, eu quero apresentar diante do Senhor todos os seus filhos. Os filhos casados, os filhos que querem se casar, os filhos que estão por um tempo sozinhos ou viúvos. Ó Deus, surpreenda cada um desses filhos, em nome de Jesus. E dando a eles tudo aquilo que eles desejam para o cumprimento do propósito divino. Senhor, eu declaro a graça abundante, presença manifesta. Senhor, em nome de Jesus, surpreenda cada um deles com aquilo que eles desejam, que faz parte do projeto divino, do propósito eterno. Em nome de Jesus, eu declaro um dia de surpresas, um dia de abundância, um dia de vitória, um dia de graça, um dia de paz, um dia de descanso, um dia de alegria. De alegria. Não alegria porque tá tudo bem, que tá tudo certo, ou que tem tudo, mas alegria de ter o Senhor, a presença contínua em nossas vidas. Obrigado a Deus. Obrigado por esse dia, por mais um dia que nós acordamos, que nós abrimos os olhos, que nós respiramos. Obrigado a Deus, porque nós podemos proclamar que o céu está aberto e que o amor nos alcançou, a graça nos possuiu e hoje nós temos um futuro, um céu aguardando e uma mesa preparada para nós casarmos com o nosso Cordeiro bendito. Obrigado a Deus, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Então nós vamos finalizando essa live aqui. Eu espero que o Espírito Santo continue falando com você. Se você pode, continue louvando, adorando o Senhor, se enchendo dessa presença maravilhosa que é o Senhor Jesus Cristo. Amém? Então fique aí. Tenha aqui um abraço do meu marido, um abraço meu. Nos vemos amanhã, em nome de Jesus. Até mais então. Deus te abençoe.